Ok, nós temos mais uma pergunta da audiência sobre enchentes. Eu vou ler uma pergunta do Matheus Martins. Candidato, bom dia. Gostaria de saber seu plano para as fortes enchentes que acometem o estado de São Paulo, o município de São Paulo. Nossa, muito obrigado por essa pergunta. Essa pergunta eu vou te falar. Essa pergunta, eu não sei, desculpa usar essa forma coloquial, eu também tenho um pouco de medo de me estender demais na resposta, mas essa pergunta separa o moleque do candidato sério, tá? Você vai ouvir as mais variadas respostas para essa pergunta e eu te garanto que 99% delas são baseadas em mentiras, tá? Quando você fala em enchente, a primeira coisa que você vê, piscinão, vou fazer piscinão. Não é tão fácil assim. Para começar, se você não cometer o erro histórico que São Paulo cometeu, de ignorar a sua malha pluvial e você entender o que está acontecendo fisicamente em São Paulo, você vai ver que muitos piscinões têm que ser construídos fora do município, e isso depende do governo estadual. Vou dar um exemplo para você. Eu moro na região leste, eu moro perto aqui da região da Aricanduva. Para você consertar enchente na região da Aricanduva, fazendo macro intervenções como um piscinão, você tem que construir o piscinão na região do ABC. O prefeito de São Paulo não... Todo prefeito de São Paulo que falar, vou construir um piscinão e vou acabar com a enchente na Aricanduva, está mentindo para você. Não existe região dentro do município de São Paulo que você construa um piscinão e resolva o problema da enchente. O problema da enchente de São Paulo, ela passa necessariamente pelo primeiro entendimento da história de São Paulo, né? Nós cometemos um erro histórico aqui, na época do debate dos dois Franciscos, em que o Francisco Prestes Maia ganhou o debate, ele fez o planejamento viário de São Paulo com os anéis concêntricos, ignorando completamente a malha pluvial de São Paulo. Ele fez, diferente de Paris, diferente de outras cidades, que fizeram os anéis concêntricos respeitando a malha de São Paulo, ele simplesmente ignorou os rios, né? Inclusive, é até uma coisa feia, simbolicamente, uma vez que São Paulo só é São Paulo por causa da história dos seus rios, né? O rio Tamanduateí, o rio Angabaú, enfim. O que foi feito? Retificaram-se os rios, criaram-se áreas de várzea ao redor, desapropriaram-se essas áreas e meteram rodovia em cima. Põe rodovia. 23 de Maio, Avenida Pacaembu, Avenida Jovem de Julho, todas essas avenidas foram criadas em áreas de várzea. E aí eu pergunto para você, você impermeabiliza, faz uma via para carros em cima de uma área de várzea. O que vai acontecer? É óbvio que você vai alagar a cidade. Então, São Paulo, infelizmente, foi construída dentro de um plano errado de anéis concêntricos que ignoraram a sua malha pluvial. Você entendendo isso, você tem que entender que não são macro intervenções que vão consertar o problema de enchentes em São Paulo. De novo, você tem que fazer a bendita da gestão horizontalizada, você tem que botar plano de metas e análise de desempenho dos subprefeitos em relação à limpeza urbana. Isso é uma micro intervenção, isso não é uma intervenção macro, isso é uma micro intervenção, e além disso, é uma coisa que parece boba, mas faz a diferença. Você tem que fazer campanhas educativas para que as pessoas joguem menos lixo na rua. Até hoje, nós não tivemos uma campanha sequer efetiva que reduziu o número de lixo na rua, né? Somado a isso, você tem que fazer um plano urbanístico diferente que dê uso para os imóveis abandonados em São Paulo. Inclusive, a partir daí, você começa a trazer, inclusive, avanços tecnológicos. Por exemplo, existem calçadas, né, que são feitas hoje com os cantos, com as laterais permeáveis. Se você pegar uma cidade como São Paulo, que tem mais de 35 mil quilômetros de calçada, você não está falando de uma solução pequena. É uma microintervenção que muda o histórico de uma região em termos de alagamento, né? Se você realmente delegar para o subprefeito, olha, cara, você vai ter que fazer uma limpeza urbana e uma campanha de conscientização de lixo na rua efetiva. Você muda o histórico de uma região em termos de alagamento sem gastar milhões, bilhões de reais em obras faraônicas e promessas vazias de campanha que não vão solucionar o problema. Então, o problema de São Paulo, desculpa me estender muito, é que realmente é um assunto complexo, não existe receita de bolo, você tem que entender a história de São Paulo, você tem que fazer as microintervenções técnicas necessárias, passando por cima das travas políticas, e você tem que entender um planejamento urbanístico de São Paulo como um todo para melhorar a capacidade tecnológica que nós temos de lidar com esse problema.